25 e leremos 2 versículos só. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25 e versículo 14 e 15. Somente 2 versículos para a glória de Deus. Embora este contexto vai falar sobre o sermão da parábola dos 10 talentos, onde nós temos o privilégio de aprender com Jesus. E dentro desse capítulo 25 do Evangelho de Mateus, temos 16 versículos do 14 ao 30. E eu só quero ler 2, para a gente poder dar o ponto de partida nesta palavra, nessa mensagem, neste contexto. Repita comigo assim: os 10 talentos. Diga assim: eu sou talentoso. Diga: eu sou um talento de Deus na terra. Vamos ver, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, versículos 14 e 15. Porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Diga capacidade. E ausentou-se logo para longe. Pode se assentar. E como eu sei que a liberdade em Cristo na sua vida, certa feita, um grande homem resolveu fazer uma prova com alguns repórteres, chamando eles para um espetáculo, a qual ele esticou um fio de aço de um prédio ao outro, e com uma vara de equilíbrio ele andou sobre o fio de aço de um lado para o outro. E uma das repórteres chamou o destaque, a atenção, foi até ele e disse: que espetáculo maravilhoso, eu acreditava que você atravessaria com equilíbrio este fio de aço. Aí ele chega e chama a repórter a um particular e diz assim: vem sobre mim, segura nos meus ombros, que eu vou voltar o fio de aço com você segurando nos meus ombros. Ela disse: não, de maneira nenhuma, eu acredito que você volte sozinho, mas eu não confio em voltar com as mãos sobre os seus ombros. Então, interessante, moral da história, nós temos uma parábola que é uma história linda por demais aqui, A parábola, ela significa um conto de uma história que está no presente narrando o espetáculo do passado. A parábola também é um conto histórico que no presente está narrando o espetáculo futurístico que vai acontecer na vida de muitas pessoas. E veja bem, se você pegar o capítulo 25 e os seus 51 versículos, se você pegar o capítulo 24 e os seus 47 versículos, nós vamos ter aqui 8 narrativas, ou 8 sermões, que significa pregações, explicações, instruções que Jesus estava dando ao povo que o seguia e aos seus 12 discípulos. Por quê? Porque no capítulo 24 ao 25 nós temos 8 sermões, 8 instruções, alerta do que vai acontecer, como vai acontecer, o que está acontecendo e o que está prestes para acontecer. São 8 sermões escatológicos, futurísticos. Jesus está ensinando, está explicando para os discípulos e para o povo o que está acontecendo, o que vai acontecer. E uma desses sermões, desses 8 sermões, é os 10 talentos, aonde Jesus narra a história dizendo assim, a parábola histórica dizendo assim: existia um grande homem, um homem de um poder estático grande, e ele ia sair de viagem, ele ia se ausentar para muito longe e muito distante no tempo. Diga tempo. Fazer um parênteses aqui: tempo é algo que nós conhecemos por via de espetáculos históricos, mas o tempo é algo que não está no meu domínio, não está no teu domínio, não está no nosso controle. O tempo tem hora que desejamos e ensejamos que seja rápido demais, ou que seja lento demais os acontecimentos,
mas nós não controlamos o tempo nem na nossa própria vida, muito menos na vida de qual desejamos somente o bem para o nosso próximo. Então o tempo é algo que temos o tempo Cronos e o tempo Kairos, o tempo do ser humano e o tempo de Deus. Então não entendemos a verdade verdadeira, nada de tempo. Vira para ele, vira para ela, me ajuda a pregar e diga: espera. Espera. Não diga com veracidade para ele, para ela acreditar, diga: espera. Espera. No tempo certo, de Deus. É o que Jesus está expressando nesses 8 sermões escatológicos, futurísticos. E esse Senhor vai chamar 3 servos de capacidade. Diga: capacidade. Capacidade significa competência. São pessoas que têm competência para ordoar e possuir aquilo e conquistar com aquilo mais e mais. Então ele chama 3 servos, a qual ele chama o primeiro e diz: olha, eu vou me ausentar para muito longe, o tempo é indeterminado, mas eu quero deixar com você 5 talentos. Diga: talento. Competência, capacidade ele tinha. E aí ele chama o segundo servo e diz para ele: eu vou deixar com você mais 2 talentos. E chama o terceiro e último servo e diz: eu vou deixar com você 1 talento. E a Bíblia vai dizer, a narrativa histórica vai dizer que ele entregou cada um segundo a sua capacidade, segundo a sua competência, segundo aquilo que a pessoa ia suportar, ia conduzir, ia se locomover com aquilo, ia fazer proeza com aquilo, como já ouvimos hoje esta palavra várias vezes aqui. E se ausentou, foi-se embora, saiu longamente de uma viagem sem tempo de volta. A Bíblia diz um tempo, 1 ano, 1 tempo e meio, 1 ano e meio, 2 tempos, 2 anos. A Bíblia, quando diz 3 tempos, 3 anos, e ele não deu a data específica de tempo. E passado-se um longo, extenso tempo, ele retorna de volta. E retornando, ele vai fazendo um prestamento de conta. Ele vai chamar os seus 3 servos competentes, os 3 servos capacitados para aquilo, de capacidade. Se ele sabia a capacidade de cada um, às vezes a gente se pergunta por que ele deu 1 talento o terceiro e último servo. Vejam bem, 1 talento, segundo a historicidade no Antigo Testamento, era aproximadamente 34 quilos de barras de prata ou de ouro. E aproximadamente nas moedas da época romana era 6.000 denários, que chega hoje na moeda atualizada nossa, real, 135.936 mil reais. Veja, então 1 talento não era qualquer coisa. Às vezes a gente lendo a historicidade da narrativa da parábola, a gente fica com dó desse servo que recebeu 1 talento. Mas olha o valor do talento. Dava aproximadamente de 15 anos de trabalho, 1 talento. E ele confia, cada um segundo a sua capacidade, 5 talentos para o primeiro, 2 para o segundo e 1 para o terceiro. E a Bíblia vai dizendo dentro da parábola que, na narrativa, que quando ele retorna depois desse tempo, ele chama os 3 a um prestamento de conta, a um devolvimento daquilo que ele confiou na mão deles, uma cobrança. E chama o primeiro apresenta: olha, Senhor, eu recebi 5 talentos e granjeei mais 5, eis aqui 10 talentos que eu estou devolvendo ao Senhor. Aí ele olha para ele: ó, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito te colocarei, entra o gozo, a alegria, a festa, o banquete do teu Senhor.
E aí vem o segundo prestar conta. E o segundo diz: ó Senhor, tu me deste 2 talentos. E com esses 2 talentos eu granjeei mais 4 talentos. Estou te devolvendo 4 talentos. E ele olha também para o servo, segundo servo, dos 2 talentos, que produzia mais 2, 4, e diz: ó, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Entra para a alegria. Vem ser feliz. Vem comer e beber no banquete do seu Senhor. Veja bem que nós estamos vendo eles que produziram, que fizeram alguma coisa lucrativamente falando. Nós podemos representar na aplicação para hoje, trazendo um talento para dons. E eu pergunto para mim, para você, com ponto de interrogação esta noite para nós: o que estamos fazendo para Deus? Ou com aquilo que Deus confiou em você, comigo, conosco, na nossa vida? Talvez você não seja casado, mas tem pai e mãe. Deus confiou em te entregar um pai e uma mãe para você respeitá-lo e honrá-lo, como a Bíblia diz. Deus também